Olá, meninas, tudo bem? Seja bem-vinda a mais uma aula, de gramática comigo. E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós começamos na aula passada, que é regência verbal, e vamos fazer a correção da nossa atividade, tá? A atividade que eu encaminhei aí no grupo para vocês. Vou abrir a minha telinha aqui, vai partilhar a nossa correção, né? E aí nós vamos analisar a nossa atividade juntinhos, tá? Inicialmente, eu vou deixar minha mensagem do dia para vocês. Eu gosto de começar nossa aula sempre assim, né? A frase para hoje: a felicidade é ter algo o que fazer, e ter algo que amar e algo que esperar. Essa frase aqui é do Aristóteles. Então, assim, seja feliz de qualquer forma. Agradeça o que você tem, agradeça a vida que você tem, tá? Muita felicidade no dia de hoje, que você consiga ter um dia maravilhoso, tá bom? Nós temos como objetivo da nossa aula comparar o uso da regência verbal no norma padrão com o seu uso no português brasileiro coloquial. Vamos perceber que a norma padrão exige que nós usemos a regência de uma forma, porém, no português coloquial, a linguagem que nós utilizamos no dia a dia, nós fugimos a essas regras e nem nos damos conta disso, tá? Vamos lembrar, então. Primeiro, vamos entender o seguinte. Quando eu falo de regência, estou dizendo para você que existe um verbo, e esse verbo precisa de um complemento, né? Lembra quando nós falamos lá de transitividade verbal? O verbo transitivo, ele precisa de um complemento. Vamos ter verbos que vão estar ali, ó, ligados diretamente ao seu complemento. Nós chamamos de verbo transitivo direto. E o complemento dele é o objeto direto, porque está ligado diretamente a ele. Porém, nós também temos verbos que precisam do complemento, e esse complemento ele é iniciado por uma preposição. Então, você tem um verbo, tem uma preposição e tem um complemento. Então, o complemento ele não se liga diretamente ao verbo, ele é ligado ao verbo por meio da preposição. Então, nós temos aí um complemento verbal preposicionado, nós vamos dizer que esse verbo é um verbo transitivo indireto, e o complemento dele é o objeto indireto, tá? Sabendo disso, nós vamos agora nos atentar ao fato de que existem verbos que, dependendo do contexto de uso, em alguns momentos, o complemento dele é iniciado com a preposição, ou seja, é objeto indireto, e tem momentos que o complemento dele é ligado diretamente a ele, sem preposição, que é objeto direto. Isso depende do que, Isabel? Depende do sentido que o verbo está expressando dentro daquele contexto. E um exemplo disso é o verbo assistir, tá? O verbo assistir, ele tem aí três formas de uso, três sentidos. E dependendo do sentido que ele é utilizado, ele vai querer um tipo de complemento. Então, acompanhem comigo aqui, tá? O verbo assistir, no sentido de ver, presenciar. Quando eu digo assim, assistir a novela. Esse verbo aqui, assistir a novela, ele é intransitivo, quando é no sentido de ver, de presenciar, tá? Por quê? Porque quem vê, presencia algo, ver a, presencia a. Então, neste caso em específico, o nosso verbinho aí, ele exige a preposição a. E por isso nós falamos que ele é um verbo transitivo indireto. Ele é transitivo porque ele precisa um complemento de assim, eu assisti. Assistiu a quê, Isabel? Assisti a aula, assisti ao ensaio, assisti ao filme, assisti a novela. Então, no sentido de presenciar, aí, o assistir exige o uso da preposição a, tá? Olha o exemplo. Eu adoro assistir aos filmes do Harry Potter. Eu adoro assistir a quê? Olha a perguntinha que eu faço para você. Eu adoro assistir a quê? A pergunta que eu faço ao verbo assistir, ela já traz consigo a preposição a. Então, automaticamente, eu vou entender que o verbo assistir, no sentido de ver, precisa da preposição a. Quem assiste, assiste a. Aos filmes do Harry Potter. Por que aos filmes? Porque filmes é um substantivo masculino que se encontra no plural. Então, assim, ele vem acompanhado do artigo masculino. Eu juntei a preposição com o artigo masculino, eu juntei aí a preposição aos.
Então, eu adoro assistir aos filmes do Harry Potter. Então, o verbo assistir aqui é o meu termo regente. Ele exige um complemento verbal, tá? Eu vou chamar ele de verbo transitivo indireto, porque o complemento verbal dele é o objeto indireto. Por que, Isabel? Porque ele é iniciado pela preposição a. Ele é um complemento verbal preposicionado. Então, ele é um objeto indireto, tá? Lembrando que em regência, o termo que exige complemento é o termo regido, e o complemento desse termo desfaz, Isabel, volta. O termo que exige o complemento é o termo regente, né? E o complemento desse termo é o termo regido, ou seja, esse daqui exige a presença desse daqui. Termo regente, termo regido. Já falei do assistir no sentido de ver. Aí nós vamos conhecer o assistir no sentido de acompanhar, no sentido de prestar assistência. E, neste caso, ele é transitivo direto. Pois é, mudou, né? Percebam que, neste caso, ele é transitivo direto. O que eu estou dizendo para você? Que o verbo assistir, no sentido de acompanhar, de prestar assistência, ele é transitivo, precisa de um complemento, mas esse complemento se liga diretamente a ele, ou seja, não tem preposição, tá? Aí vamos aqui. O enfermeiro assistiu o doente durante a noite, ou seja, o enfermeiro prestou assistência ao doente durante a noite, ele acompanhou o doente durante a noite. Então, assim, percebam aí que não tem a preposição. O enfermeiro prestou assistência ao doente durante a noite. O enfermeiro acompanhou o doente durante a noite. Então, assim, não tem a preposição. O verbo assistir, nesse sentido, é um verbo transitivo direto. Ele é o nosso termo regente, ele quem rege o complemento. E o complemento é o termo regido, é o objeto direto. Por que, Isabel? Porque nós não temos a presença da preposição. Esse ozinho aqui é o artigo, né? Ele está se referindo ao substantivo doente, que é o substantivo masculino, né? Então, o artigo masculino. O verbo assistir, no sentido de ver, verbo intransitivo, pede preposição a. O verbo assistir, no sentido de acompanhar, prestar assistência, é verbo transitivo direto, não pede preposição a. Mas tem mais um. Tem o verbo assistir no sentido de morar, residir. Eu assisto em Anápolis, eu moro em Anápolis. Eu assisto em Brasília, eu moro em Brasília. Então, assim, o verbo assistir no sentido de residir, ele é intransitivo. Como assim, Isabel? Como intransitivo, Isabel? Ele não precisa, tá? O complemento dele aí, a expressão que vem após o verbo, nós nem sequer chamamos de complemento verbal. Ele recebe um outro nome, que é adjunto adverbial. O que faz o adjunto adverbial? Ele traz uma circunstância para o verbo. Essa circunstância pode ser de tempo, de modo, de lugar. Não é complemento verbal, é adjunto adverbial. Então, quando o verbo assistir for utilizado no sentido de residir, ele não precisa de complemento. A expressão que vem após ele vai ser sempre um adjunto adverbial, de tempo, de modo, de lugar e etc. Geralmente de lugar, né? Porque quem assiste, assiste em algum lugar, mora em algum lugar. Então, o que vier após ele aí vai ser um adjunto adverbial de lugar. Eu assisto em Brasília. Brasília, adjunto adverbial de lugar. Eu assisto em Anápolis. Anápolis, adjunto adverbial de lugar. E aí, neste caso, o verbo assistir, ele é um verbo intransitivo, ele não pede um complemento verbal. Olha o exemplo. Helena assiste em Goiânia há 10 anos. Ou seja, Helena reside em Goiânia, mora em Goiânia há 10 anos. Então, a Helena assiste. Helena assiste é um verbo, assistir, ele é um verbo intransitivo, tá? Não necessita de complemento verbal. A informação que nós temos após esse verbo é denominada de adjunto adverbial de lugar. Ele diz onde, tá? Ele não responde a pergunta como, para quê, de quê. Ele só diz o onde. E o onde é uma expressão que se refere ao lugar. Então, adjunto adverbial de lugar.
tá? E o quarto casinho é o verbo assistir no sentido de caber, de ser atribuição. É aquilo que é sua atribuição fazer, tá? E aí, neste caso, ele também é transitivo indireto, e mais uma vez, ele precisa do uso da preposição a para ligar o verbo ao objeto indireto. Olha, assiste ao aluno, prestar muita atenção nas aulas de português. Olha a dica que eu estou dizendo para vocês. Assiste ao aluno, prestar muita atenção nas aulas de português. Ou seja, é dever do aluno, é atribuição do aluno prestar atenção às aulas de português. Neste caso, o verbo assistir aqui, ele é um verbo transitivo. Ele precisa de complemento. E o complemento dele, ele é iniciado pela preposição a. Portanto, o verbo assistir aqui, ele é um verbo transitivo indireto, e o complemento dele é o objeto direto, tá? Então, assistir, verbo, termo regente. Tudo aquilo que vem após o verbo, termo regido. Belezinha? Prosseguindo, vamos só recordando, certo? Isso aqui eu expliquei na aula passada, vamos só recordar. Verbos obedecer e desobedecer. Quem obedece, obedece a. E quem desobedece, também desobedece a. Então, tanto o verbo obedecer como desobedecer exigem a preposição a, tá? Os adolescentes obedecem. Obedecem a quem? Aos pais. Olha a preposição a aqui. Essa preposição a, ela é regida, ela é obrigatória, porque o verbo obedecer precisa. Então, eu tenho o a aí, juntamente com o os, que é o artigo masculino, que se refere à palavra paz, que é um substantivo masculino, os pais, né? Então, nós temos aí a preposição. Neste caso, quando eu falo assim, os adolescentes obedecem aos pais, eu estou falando de acordo com as normas da gramática. É a forma correta, certinho. O que acontece? No dia a dia, nossa linguagem coloquial, nós falamos assim, os adolescentes obedecem aos pais. E aí percebo que nós estamos ferindo a regra da gramática, porque quem obedece, obedece a. É necessário a preposição a aqui. Mas nós fazemos o quê, Isabel? Seja bem sincero, vocês aí. Nós anulamos o azinho. Nós não utilizamos no nosso dia a dia, tá? Mesmo caso com o verbo desobedecer. O aluno desobedece ao professor. O aluno desobedece à professora, né? Vocês costumam desobedecer, professora Isabel, né? Pois é. Quem desobedece, desobedece a. Então, assim, o aluno desobedece ao professor. Por que o ao professor? Porque o a aqui, ele é preposição, acompanha o verbo desobedecer, e o ozinho aqui é o que acompanha o substantivo masculino professor. Então, está certo. Eu poderia fazer essa substituição assim, ó. O aluno desobedeceu a quem? A professora. Percebam que onde era o ao, virou a com acento de crase. Por quê, hein, Isabel? Porque é assim, o verbo desobedecer, ele exige o a preposição, não é? O substantivo professor é feminino, que precisa do artigo feminino. Então, a mais a. O que aconteceu? Eu tenho a preposição, que ela é exigida aqui pelo verbo desobedecer, e eu tenho o artigo, que é exigido pelo substantivo feminino professora. Então, eu tive aí enquanto dois a. Quando acontece isso, nós fazemos a fusão, e essa fusão gera aquele fenômeno que nós chamamos de crase, e isso a gente vai falar depois, né? Sabe, muita informação. Então, percebam, o aluno desobedeceu ao professor. Esse ao professor aí está certo. Esse azinho é preposição, acompanha o verbo desobedeceu, e o o é o artigo, juntou os dois, formou preposição ao, tá? O aluno desobedeceu à professora, acraseado, certinho, é a junção de a preposição com o artigo. Mas se eu disser assim, o aluno desobedeceu o professor, nós falamos isso constantemente, a linguagem coloquial da gente fere demais a regra de regência. Está errado, tá? Desta forma, está errado. Sempre que você usar o verbo obedecer ou desobedecer, use ele acompanhado da preposição a de amor, lembrem disso. E o verbo namorar? Nossa, como a gente assassina esse verbo, né? O que a gente mais fala é dizer assim, o João namora com Rita, a Rita namora com o João. Gente, não se usa a preposição com o verbo namorar. Quem namora, não namora com.
você namora João, você namora Rita e etc, tá? Então, eu vou dizer aqui para vocês, dentro da linguagem formal, de acordo com a regra, Joana namora Antônio. Perceba que o verbo namorar aqui, quem namora, namora alguém, tá? Então, o verbo namorar é um verbo transitivo direto, complemento dele aí é objeto direto, né, gente? Vem direitinho, coladinho, sem preposição. Quem namora, namora a alguém. Então, Joana namora o Antônio, Joana namora, o Antônio namora a Joana. Eu poderia só colocar aqui o ozinho, né? Só para ficar assim. Joana namora o Antônio, certinho, né? Porque o Antônio aqui é o substantivo, ele vem acompanhado de um artigo. Mas eu também poderia dizer assim, ó, de forma correta também, só para colocar aqui. Antônio namora a Joana. A Isabel, esse A aqui não é preposição, não. Esse A aqui se refere ao substantivo Joana. Ele está casando aqui. Joana é um substantivo feminino e vem acompanhado do artigo feminino. Não é preposição. É igual aqui. O Antônio é um substantivo masculino e vem precedido do artigo masculino, tá? Então, perceba que nós não temos preposição. O verbo namorar é um verbo transitivo direto, o complemento dele é objeto direto, não tem preposição. Então, não use esse verbo com a preposição com. Ficou estranho, né? Não use esse verbo com a preposição com. Não use, porque o com é preposição, né? Não use esse verbinho com essa preposição, não. Na linguagem coloquial, dia a dia, de forma informal, como nós falamos por aí, o João namora com o Antônio. Quando eu falo que a Joana namora com o Antônio, né, a ideia que me dá é que, assim, a Joana está com o namorado dela e o Antônio está do lado. É como se o Antônio tivesse de companhia, de velhinha, acompanhando ali do casal de namorado. Esse com aí é a preposição de companhia. Então, errado, tá? Não fala nunca mais repete isso. Para finalizar, e ir direto à nossa tarefinha, nós temos ainda os verbos simpatizar e antipatizar. Ambos exigem a preposição com. Neste caso, antipatizar, simpatizar, você só vai falar eles com a preposição com, tá? Sempre utilize a preposição com. Então, eu digo assim, eu simpatizo com Lúcio, né? Eu antipatizo com meu professor de história. Então, o verbo simpatizar e o verbo antipatizar, eles são denominados de verbos transitivos indiretos. Eles precisam de um complemento iniciado com a preposição com, tá? E esse complemento que é iniciado pela preposição com, nós vamos chamar de objeto indireto. Não é isso mesmo? Por que, Isabel? Porque é iniciado pelo com, pela preposição com, né? Então, quem simpatiza, simpatiza com, e quem antipatiza, antipatiza com. Sempre usem a preposiçãozinha com, tá? Vamos agora para a atividade. Corrigir aqui rapidão, eu sei que vocês sabem tudo, vou tirar 10 na atividade. Olha, leia a chave a seguir e responda a atividade 1. Esse aquecimento global está de lascar. Também pudera. Você só assiste tela quente, temperatura máxima. A linguagem aqui já percebe que é coloquial, né? Olha o tá te lascar aqui, ó. Tá te lascar. Linguagem totalmente informal, coloquial mesmo. Em tom é desprovido totalmente de regra. Também pudera, você só assiste tela quente e temperatura máxima. Vamos ver o que diz os enunciados. Eu já vi o erro aqui do verbo assistir, não sei se você percebeu. Vamos ver. Observando-se atentamente o texto ao lado, no caso era para ser o texto acima, né? É correto afirmar aqui. Item A. A fala presente no primeiro balãozinho enquadra-se completamente na variante padrão, linguagem formal. Olha o que eu disse para vocês. Esse aquecimento global tá de lascar. Tá de lascar é uma linguagem totalmente informal, né? Tá de lascar. É uma linguagem coloquial. Então, não tem nada dentro dos padrões de linguagem, não tem nada de linguagem formal. Então, isso aqui, ó, errado. Coloca o ezinho aí, né? Vamos colocar esse E de vermelho, que vai ficar a ideia de errado, tá? Há uma transgressão explícita, ou seja, clara, notório,
a regência verbal do verbo assistir no contexto. Por estar no sentido de ver, ou seja, de assistir no sentido de ver, né? Estou vendo alguma coisa, exigiria a preposição, né? Obrigatória, que neste caso é a preposição a, por ser o verbo de classificação transitiva indireta. Verdade. O verbo transitir, o verbo assistir, no sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto. Logo, ele exige a preposição a. Ele exige que o seu complemento seja iniciado pela preposição a. Então, aqui ela deveria ter dito assim, também pudera, você só assiste a quê? A tela quente. Esse azinho dela aqui seria o a acraseado. O a exigido pelo verbo assistir e o a artigo acompanhando aqui o substantivo tela. Tá? Então, esse itemzinho aqui é o item certo, tem sim uma transgressão, né? A regra da gramática, ela foi ferida, ela foi transgredida aí, então tá certinho. Vamos ao item C para ver. O núcleo do sujeito da oração presente no primeiro quadrinho é global. Primeiro balãozinho. Esse aquecimento global tá de lascar. O que é que tá de lascar? Esse aquecimento global. Então, esse aquecimento global é o nosso sujeito dessa oração. Dessas três palavrinhas, quem é que é o núcleo? Esse aquecimento ou global? Qual é a parte mais importante? Aquecimento. Eu posso dizer assim, o aquecimento está de lascar. Pronto, o aquecimento está de lascar. Então, percebam que o aquecimento aí é o nosso núcleo, né? Então, mais uma vez, esse item aqui ele está errado. Coloca o ezinho, marca ele de vermelho para ficar claro, tá? E aqui é o item D, diz o quê? O item D diz o seguinte: de acordo com a norma padrão, as expressões tela quente, temperatura máxima do segundo balãozinho exercem a função sintática de objeto direto. Não exerce não. Olha aqui. Só assiste tela quente, temperatura máxima. Eles não podem exercer a função de objeto direto, porque o verbo assistir é um verbo intransitivo. É um verbo transitivo indireto, né? O verbo assistir é um verbo transitivo indireto. Ele precisa de um complemento para ter sentido, e esse complemento é iniciado pela preposição a. Logo, tela quente e temperatura máxima são classificados como objeto indireto. Então, esse item também está errado. Coloca o E aí, gente. Coloca ele vermelhinho para você nunca mais enganar. Então, Isabel, qual é o item certo? É o item B. Somente o item B está correto, tá bom? Certinho, marca aí, ó, tudo verdinho, tudo bonitinho, alternativo, você acertou. Beleza? E aqui? Item 2. Indique nas alternativas a seguir a opção incorreta. De novo, nós vamos procurar incorreto, né? No que se refere à regência verbal de acordo com a norma culta. Veja, nós temos o item A o seguinte: nós assistimos ao jogo de futebol. Esse item está certo ou está errado? Nós assistimos ao jogo de futebol. Nós vimos o jogo. Então, é o verbo assistir no sentido de ver. E neste caso, o verbo assistir no sentido de ver, ele exige a preposição a. Vou marcar ela de verdinho aqui. Ela está coladinho nele. Então, tá certo. E por que o O, Isabel? Porque o O é o artigo masculino que acompanha o substantivo jogo, né? Então, aqui, jogo de futebol. Então, nós temos aí o A, que é a preposição, e nós temos o O, que é o artigo, acompanhando o substantivo jogo. Juntou os dois, nós tivemos a preposição algo aí, tá? Então, esse item, ele tá certinho. Vamos colocar o C de certo, para ficar bem bonito. Nós sempre assistimos a filmes ótimos na televisão. Olha, gente, nós sempre assistimos a filmes ótimos na televisão. Vejamos. A filmes. Esse A aqui está craseado. Vamos prestar atenção a ele, tá? O verbo assistir, como nós já sabemos, ele exige a preposição a. Aí vou colocá-la aqui dentro do balãozinho, para você entender, dentro do parênteses, né? Então, o verbo assistir exige a preposição a. O que acontece? Logo após o verbo assistir, eu tenho a palavrinha filmes. Filmes é um substantivo masculino, tá? Então, assim, está no plural. Então, ao invés de eu ter uma aqui, eu ia ter assim was, né? Eu ia fazer a junção desse a, preposição, mais
os artigo, e eu ia gerar essa preposiçãozinha aqui, aos. Então, a forma correta seria a seguinte, nós sempre assistimos aos filmes ótimos na televisão, né? Percebam isso, tá? Então, nós temos esse item aqui, ó, como incorreta. Deixa eu colocar o Ezinho aqui de errado, né? Beleza? E coloca vermelho. Eu assisti um ótimo filme hoje. E aqui? Vocês me dizem? Olha, mais uma vez nós temos um erro aqui, porque quem assiste, assiste a, né? Então, faltou o a preposição aqui novamente. Então, se faltou o a preposição, eu assisti a um ótimo filme. Esse item também está correto, errado. Então, nós tínhamos, na verdade, aqui duas opções erradas, né? Faltou eu colocar isso no enunciado, porque aqui o enunciado só pediu para marcar uma, não era para marcar as incorretas. Então, item B e item C está incorreta, porque o verbo assistir, no sentido de ver, ele exige a preposição a. Então, aqui em todos os casos, a preposição deveria aparecer, e ela só apareceu no primeiro, tá bom? E dando prosseguimento, nós temos essa última atividade aqui. Nós vamos analisar esse texto, nós temos aqui, olha, inclusão digital, tá lá o nome, né? O caminhãozinho veio aqui e deixou um computador para essa família, que a gente percebe com a família, né, no sertão, necessitada. Olha o que tem aqui dentro, na frente do computador deles, parece uma panela, né? Isso lembra alimento. Vamos ver o que temos aqui. Olha bem, inclusão digital, olha a imagem. As pessoas, né? A gente percebe que são pessoas que estão passando ali por uma questão de necessidade. Olha o chão rachado, isso lembra a seca lá do sertão. E a própria imagem das pessoas, olha tudo aquilo muito seco. Então, vem a questão da seca no sertão, que faz com que o sertanejo sofra muito pela falta de água e, às vezes, até pela falta de alimento, tá? O texto 2, leia o texto 2 e responda as atividades propostas no seu caderno. Qual é a finalidade desse texto? Você acha que essa charge aqui tem qual finalidade? Eu acredito que é, sim, discutir, né, falar sobre, chamar a atenção para a questão da seca, né, no sertão, tá? Então, a finalidade do texto aí é chamar a atenção para a questão da seca no sertão. E qual é a crítica? O que eles estão criticando aí? Então, nós vamos levar em consideração que eles estão criticando aí o fato de que o consumismo, né? Desculpa, gente, o consumismo em detrimento com aquilo que realmente é necessário. As pessoas ali, elas não precisavam de um computador, elas precisavam de assistência às suas necessidades básicas, como água, alimentação. Então, nós temos ali a questão das prioridades e detrimento às reais necessidades. Acabam priorizando mais a tecnologia do que o essencial, o básico, que é o próprio alimento e a água para a subsistência, né? Para a sobrevivência deles. E o item 6, qual é o tipo de linguagem? Que tipo de linguagem foi empregado nesse texto? Nós percebemos que nós tivemos aqui os recursos visuais, a própria imagem já diz muito, né? E nós temos também a parte escrita, texto verbal. Então, nós temos a linguagem mista. O texto faz uso aí dos recursos visuais, a imagem, ela fala por si, né? Mas nós temos também a parte escrita, o texto verbal. Então, o texto utiliza aí a linguagem mista, tá? Garotos, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Deixa seu comentário, deixa seu nome no comentário do vídeo e coloque seu nome na frequência da sala para gerar a sua presença, tá? No mais, beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.